todos os meios de comunicação, nesses últimos tempos, têm nos apontado a necessidade do progresso, né? Diz a todos que para ter uma vida melhor, mais tranquila, com mais conforto, precisaremos adquirir todos os tipos de conhecimento, conhecimentos profissionais, experiências de vida, para que nós possamos alcançar uma vida mais abundante, mais tranquila, do ponto de vista material. Nenhum meio de comunicação preocupa em educar a mente humana para o progresso moral. Apenas, a religiosidade que tem esforçado, pelos seus dirigentes, aqueles que vão substituindo os que vão, a fazer-nos compreender essa necessidade. Mais do que nunca, o ser humano está cercado de todos os recursos que o progresso consegue prover. E também, mais do que nunca, estamos perturbados. Por conta dessa asa, desse desequilíbrio que o Espiritismo vem bem explicar-nos entre o progresso intelectual, do conhecimento, da aquisição dos bens, da tecnologia, do uso, do aprendizado da inteligência e o aprendizado da alma, o reconhecimento de si mesmo, tão importante para a caminhada, para uma caminhada sadia, tranquila. É preciso ter consciência de nós mesmos. E nesse tempo da promessa, do cumprimento da promessa, como diz todos os nossos irmãos de todas as religiões cristãs, cumprimento da palavra de Deus, cumprimento dos escritos, desde o mais antigo livro até o Novo Testamento, nos alertando para esse tempo, o tempo do Espírito, do cumprimento de uma etapa evolutiva do ser humano. Precisamos avantajar, fortalecer essa asa da moral, porque intelectual nós já alcançamos. Estamos saturados de bens e informações. Agora é preciso voltar para dentro de nós mesmos, olhar para nós através do outro, porque o outro, ele caminha conosco, ele também está necessitado dessas coisas. Por isso a gente tem tanto atrito uns com os outros, porque somos muito igual. Por isso é difícil a convivência, porque nós ansiamos esse progresso. Porque é uma necessidade do espírito, é real. Por isso há tanta confusão mental, confusão do sentimento, da absorção da espiritualidade, porque é o que somos, espíritos imortais, viajores, peregrinos do universo. Hoje estamos num corpo físico aqui na terra. Amanhã nós não sabemos aonde Deus vai nos plantar. O certo é que, pela confirmação dos imortais, e hoje mais do que nunca, está postos nesses recursos tecnológicos, provas inconfundíveis
da existência e da permanência da nossa individualidade, quer seja o estado que nós estamos vivendo. Quem aqui nunca viu uma reportagem das experiências de quase morte? A pessoa do outro lado, no mundo espiritual, fora do corpo físico, a consciência desperta de si mesmo, relata-nos que ele é ele mesmo. Que não teve tempo, não teve curiosidade, às vezes, de observar se tem corpo, se tem mão, se não tem. Apenas existindo. E é isso que somos. Aqui ou lá. Somos individualidades imortais, necessitadas de conhecimentos e de vivência das coisas espirituais. Porque é o que somos. Nós só estamos materiais. Somos espirituais. Somos seres, fagulhas da divindade. E herdeiros do universo inteiro. Então, é por isso que hoje tem tanta confusão no campo do entendimento do ser espiritual. Porque a gente acha que nós somos isso aqui só. Estamos isso aqui. Aí a gente acha que Deus também é essas coisas. É um ser parecido conosco. Porque é assim que a religião fez com Deus. Criou-se Deus à imagem e semelhança nossa. Ao contrário da proposta do livro da Gênesis, que Deus é que nos criou a sua imagem e semelhança. Então não importa se estamos num corpo ou fora do corpo. Nós somos nós mesmos. Eu sou eu e você é você. E é isso que nós vamos aprender hoje com o livro dos Espíritos, para iniciarmos. A respeito da lei do progresso. É uma lei natural, é lei divina o progresso. Não dá para a gente revogar essa lei. As leis divinas não são revogáveis, porque elas são verdadeiras e eternas, como o próprio Criador o é. Então, na questão 776, Allan Kardec pergunta: o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? Não. O estado natural é o estado primitivo, é o estado primeiro. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural constitui para a humanidade, constitui para o progresso da humanidade. Então a lei natural, ela é que constitui para o progresso da humanidade todos os recursos que nós precisamos para evoluir esse braço da moralidade. Porque para adquirir a intelectualidade basta um esforço de cada um de procurar aquilo que gostaria de conhecer, né, Wilson? Uns procura a medicina, o outro, né, a habilidade de construir prédios, estradas, que é um engenheiro civil. O outro de arquitetar essas construções para ficar mais bela, mais moderna. E assim por diante. O professor de ensinar as letras. Mas veio um professor e viveu a lei divina para nos ensinar a construção dessa tão esperada progresso moral para nós. Vamos seguir. Agora vamos ler uma nota que Allan Kardec faz a respeito a essa questão. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível é aquilo que pode ser perfeito.
e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, a semente do aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente no estado da infância. Então a criança nasce, passa por, desde a gestação, ela nasce, cresce, até ficar adulto e adquirindo conhecimento de coisas. Assim também é o ser espiritual. Sai do estado natural, primitivo, entra, que a gente não sabe quando, nem os espíritos não sabem informar, para o estado hominal, e aí ele começa a avançar mais em intelectualidade e moralidade. Desculpa aí, gente. É a rádio aqui da fraternidade aqui que entrou. O estado natural é transitório e o homem se liberta pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Então a gente vai sair dessa infância espiritual nesse estado que nós estamos. E é isso que nós estamos aqui hoje, procurando compreender-nos a nossa essência. E compreendendo um pouco essa essência, nós vamos buscar esse conhecimento moral. A questão 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidade, não tem todas as atribuições que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Então, nós mesmos, os mais velhos aqui, já vivemos um período que a gente não tinha tanta necessidade igual tem hoje que nós criamos. Com a chegada da tecnologia, com a aquisição dessa intelectualidade do ser humano, nós criamos necessidades, que outrora não tinha, Não tinha as necessidades da energia elétrica, a gente vivia sem energia elétrica, sem um veículo para locomover, sem essa comunicação fácil que nós temos hoje, e a gente vivia. Ele está perguntando, é isso. Então, o homem primitivo, mais primitivo, ele não tinha essas necessidades. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Porque muitos de nós insistem em dizer que aquela época era bem melhor, a gente era mais feliz. Aí ele responde, que queres? O que queres com isso? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos, por não estar buscando ansiosamente em saciar essas necessidades fictícias, vamos dizer assim, necessária para o nosso estado de hoje, é claro. Ninguém aqui tem saudade daquela época que não tinha tanta necessidade, não tinha essa ansiedade, de aquisição, e para manter esses bens que a gente usufrui, gera muito sofrimento, mais trabalho, mais dedicação, mas a gente também não quer voltar para aquela época. Então, o ser humano, ele passa por essas etapas, porque todos nós viemos da brutalidade. É só olharmos para dentro de nós, para os nossos sentimentos. Quando alguém fere um filho da gente, ou alguém nos maltrata, o que brota, o que está dominando ainda dentro de mim? Uma brutalidade ainda animalesca, necessitando desse apaziguamento que a lei divina, a lei natural, expressada pela vida de Jesus, nos propõe. O homem pode retrogradar até o estado natural, então nós podemos voltar para o estado mais natural das coisas, voltar lá para a primitividade? Não.
O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado da infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então nós estamos estudando a respeito da lei do progresso. E todos os seres, animados ou não, estão sujeitos às leis divinas. E a lei do progresso é uma lei divina. Não foi o homem que criou o progresso. Então, pensar que a gente pode retroceder e voltar a uma vida primitiva seria negar a lei do progresso, seria negar o próprio Deus. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. É uma necessidade do ser humano, dos seres viventes, ou é um conjunto de ensinamentos, dogmas, crenças que nós temos que progredir? Os Espíritos respondem: o homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Aqui está, às vezes, a resposta para as nossas grandes dificuldades. A dificuldade de convivência de uns com os outros. Porque se a gente já, às vezes, entende a respeito de um assunto, a gente espera que o outro também esteja apto, né, Sueli? A gente quer cobrar do outro, que o outro já entenda aquilo ali. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa resposta é fundamental para a gente compreender isso. Porque o outro está a caminho conosco, mas às vezes ele não está nas mesmas condições intelectuais, de compreensão, que a nossa. Ou vice-versa, às vezes nós estamos muito atrasados e ele está vendo coisas, às vezes está nos cobrando, nos perturbando com isso, e aí gera os atritos. Então é bom a gente compreender essas coisas, para a gente saber olhar com mais fraternidade para o outro. Reconhecer a existência do outro, da maneira que ele é, não da maneira que eu sou. Nós vamos resolver muitas coisas no quesito pessoal, compreendendo isso. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É aquilo que nós falamos antes. Adquirimos muito conhecimento intelectual, mas às vezes o moral ficou um pouco para trás, esquecido, achando que não temos necessidade. E ele pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Eles disseram assim: é a sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Ele vai esmiuçar essa questão. Allan Kardec, ele se colocou no nosso lugar. Né? Ele perguntava, recebia uma pergunta dessa, e ele se colocava no nosso lugar, tipo assim, eu não entendi. E ele continuava perguntando o mesmo assunto. Então, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Eles disseram: é a sua consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Veja só, se eu não soubesse ler aqui, eu teria acesso a esse conteúdo? A leitura, o aprendizado de ler, é um progresso intelectual. E olha a resposta que eles disseram: fazendo compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, com o aprendizado intelectual, a gente tem acesso e tem capacidade de compreender o bem e o mal. Aí entra a liberdade. Só que com a liberdade vem a responsabilidade dos atos. Né? Por isso o Cristo, ele nos alertou que quanto mais a gente recebe, mais nós somos devedores. Diante da nossa consciência mesmo. Porque quanto mais a gente sabe a respeito de nós, de Deus e das responsabilidades que nós temos no mundo,
mais a gente deve andar e viver conforme as leis divinas. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Né? Então, se o progresso intelectual ele leva, consequentemente, ao progresso moral, como explicar isso? Que às vezes uma pessoa intelectualizada, doutor, PhD em tantas coisas, ele não consegue enxergar o que um matuto de bom coração enxerga no campo da moralidade. Ele não consegue ver que a bondade e a fraternidade é que sustenta a alma feliz e equilibrada. Vamos ver a resposta? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, veja só aqui, a gente está vivendo em sociedade, então um povo completo também avança, como os indivíduos, porque o povo só avança se o indivíduo avançar, né? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo. Às vezes eu consegui um conhecimento intelectual, com esforço, dedicação, mas ainda não tenho condições de compreender a parte da moral. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É por isso que o Espiritismo é fundamental nessa parte, de provar que nós somos espíritos eternos, e que não é numa existência corporal que nós vamos conseguir todos os atributos para que, ao sair do corpo, tornarmos espíritos perfeitos, ou anjos, ou santos, seja lá qual o nome que dá. Importante a gente compreender que não é somente uma existência do berço ao túmulo suficiente para nós alcançar todos os bens que o espírito necessita, no campo intelectual, também no moral. Podemos fazer muito numa existência. Temos exemplos vivos de pessoas que às vezes convivem conosco, que no início na juventude, às vezes levam uma vida diferente, e ao desenvolver essa capacidade de percepção, ela dá uma volta de 180 graus na sua vida e pega outro rumo. Mas a gente costuma ver ele ainda lá, não é isso? Naquela condição, igual a gente ainda vê Judas, o espírito que naquela época, né, enganado pelas coisas materiais, pelo desejo de poder transitório, vendeu Jesus. A gente ainda vê ele, se ele entrar aqui hoje, capaz de nós jogar umas cadeiras nele, que pedra nós não temos, mas as cadeiradas é capaz de nós dar nele. Tudo isso é falta de nossa compreensão. Judas já avançou. O Espírito eterno, Filho de Deus, suscetível da perfeição, de alcançar a perfeição moral e intelectual, nesses 2000 anos, já avançou e muito. Se a gente tiver capacidade de ver e estar com Ele aqui, a gente sentiria mais perto do Cristo. Porque Judas, como nós, Jesus foi resgatá-lo. No mais baixo estado consciencial que ele estava, depois que ele caiu em si, que ele se arrependeu. E é isso que o Cristo, através do Consolador e de todos os trabalhadores espirituais, faz todos os dias conosco. Nos busca, um por um, na mais perigosa
estado mental que nós vivemos. Então, o tempo vai nos proporcionar experiências, conhecimentos. E esses conhecimentos, através da nossa liberdade de escolha, é que vai nos proporcionar felicidade ou arrependimentos, dependendo das escolhas que nós vamos fazer. E a gente não tem uma bolinha de cristal para... A bola de cristal que nós temos é o Cristo, para a gente observá-lo e viver, imitá-lo, a sua vivência. Se a gente assim fazer, a gente vai ser mais feliz mais depressa. 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Então nós somos capazes de deter a marcha do progresso? Não. Mas o de entravar algumas vezes. Muitas vezes, a força das circunstâncias nos coloca como indivíduo, como pessoa, ou como povos, como países, como o mundo inteiro. Em uma encruzilhada. E conforme o caminho que a gente tomar, as decisões que a gente tomar, os resultados serão diferentes daquilo que às vezes a gente almeja. Então nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos, tanto as decisões pessoais como sociais, porque nós vamos viver essas decisões. Então ele falou que não, nós não temos a capacidade de deter o progresso, mas nós podemos atrasar ele. E essa ansiedade que nós estamos vivendo é por conta desse atraso do progresso moral que nós estamos vivendo. Essa incapacidade de compreender a nós mesmos. E aí reflete a dificuldade de compreender o outro. Porque se nós não compreendemos nem nós mesmos, fica difícil compreender o outro. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retroagir? Pobres seres que Deus castigará. Nós temos que lembrar, tem muitas palavras aqui, que foram espíritos de escola, espíritos iluminados, mas que eles tinham um conhecimento intelectual da época, de 170 anos quase atrás, que ainda a gente via Deus como o grande castigador, aquele que, se nós não fizéssemos a sua vontade, nos perseguia, nos castigava. Então tem muitas palavras ainda no livro dos Espíritos, porque tem que manter a originalidade, a questão fica também desgastado do ponto de vista da Constituição dele. Então essa palavra aqui, Deus castigará, quer dizer, o resultado vai vir. Se a gente, como ser humano, por exemplo, nós temos a questão governamental. Às vezes, eles tomam a decisão que dá uma propulsão para esse nosso progresso, ou retroage, conforme a decisão. E aí reflete em todo mundo. E todo mundo sofre os efeitos desse atraso. Ou sofre também o bem do avanço do progresso moral. Eles completam: eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Eu fico imaginando assim que o progresso é igual à lei da gravidade, Chove-se no alto da montanha e a enxurrada vai descer. Às vezes a gente faz ali um tanque, uma coisa assim, mas se a força das águas for maior do que a força de detenção dela, vai estourar e vai descer. E eu fico imaginando a gente no meio dessa torrente, dessa força, porque as leis divinas, elas têm uma força que nós não podemos imaginar. E a gente fica no meio dessa enxurrada, dessa força, desse progresso, tentando deter. E quem que vai levar a pior? Nós que estamos lá, tentando deter esse progresso.
Aí Allan Kardec faz uma nota. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornarem incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Aí a gente costuma ser muito pessimista, olhar para as nossas leis e dizer assim que as nossas leis estão muito atrasadas, que não avançou de conformidade com esse pensamento aqui, dizendo que com o tempo, as leis dos países vão ficando de acordo com a lei natural, com a lei divina. E a gente tem um olhar muito curto, porque a nossa existência também é curta. E as anotações, os registros da humanidade é relativamente curto também. Mas se a gente buscar um pouco na história, a gente fica mais animado, né? Hoje, o ser humano, como povos, como países, estão se adequando à lei divina. Já estão gritando alto contra os abusos que era comum, que era natural, né? Só a gente voltar a 100 e poucos anos, aí, até menos, da época da escravidão, por conta de cor de pele ou de castas, porque a gente tem uma noção aqui no Brasil de que escravidão sempre foi feita contra os negros. Não, isso foi no nosso país. Mas no mundo inteiro sempre teve a escravidão dos mais fracos. E hoje, né, as leis trabalhistas estão tão aperfeiçoadas, fraternalmente e humanamente, que é inaceitável. O próprio empregador hoje, ele faz de tudo para proporcionar o bem-estar para os seus colaboradores, porque ele também acordou que o trabalhador bem cuidado e bem tratado, ele produz muito mais, né? E além de tudo, pode proporcionar satisfação e bem-estar, que é o que nós precisamos para viver. Estar sempre bem, satisfeito com tudo, né? (782) Não há homens que entravam ao progresso de boa fé, querendo favorecê-lo, porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então, já viu que a resposta aqui foi diferente. Dependendo da nossa intenção, as coisas é agravado ou não. Se nós fazemos uma ação para impedir o progresso, o avanço da lei do progresso, consciente disso, para tirar proveito pessoal ou da sua elite, o resultado será um. Disseram eles, os espíritos, pobres homens, que serão castigados por Deus. Já no outro caso, às vezes a pessoa tem boa intenção, mas a direção ainda está errada, né? Como Saulo, a gente olha para Saulo e depois vê Paulo, a gente fica achando assim, nossa, mas Jesus errou feio em escolher ele. Não, porque ele era um homem fiel e tinha boas intenções, mas ele só conhecia a lei de Moisés, e a lei de Moisés previa tudo aquilo, e ele achava que ele tinha que defender a lei de Moisés. Aí o Cristo falou, esse se passar para o meu lado, se ele conseguir enxergar-me, ele defenderá o meu evangelho com a sua própria vida. E assim fez o apóstolo dos gentios. E graças a esse olhar de Jesus, o mesmo olhar que ele dispõe a cada um de nós.
Ele não olha para nós como nós olhamos para os outros. Porque Jesus tem um olho perfeito. Ele já vê o amor que irradia em nós. Ele já vê a essência divina intrínseca no nosso ser. E aquele que propõe buscá-lo, vivenciá-lo, mesmo não sabendo, não sendo cristão, vamos dizer assim, mas ele tendo uma vida digna, Jesus o aproveita. E o aproveita bem, em prol de todos. Com esses conhecimentos que nós tivemos a respeito do progresso, e que todos nós estamos inseridos nessa lei, eu, você, a planta, o animal, nós podemos melhorar a nossa marcha. E os espíritos, como diz nos provérbios mais antigos, estão predispostos a nos ajudar e nos afirma que se nós fizermos um pequeno esforço, os céus nos ajudará. E o próprio Evangelho está florido de exemplos de que cada um de nós temos que fazer um esforço. Porque Jesus, no seu caminhar, no seu ministério aqui na terra, naqueles 3 anos, ele nunca foi atrás do doente. Ele nunca procurou o cego, nem o coxo, para os curá-los. Ele os convidava. Ele perguntava: o que queres de mim? E ele nos espera, continua a nos esperar e continua a nos procurar. O que queres de mim? Porque do ponto de vista da humanidade, da nossa condição de enxergar, Jesus é o progresso das nossas almas. E Ele quer a nossa felicidade. Busquemo-o do jeito que a gente é, sem ter vergonha do que nós somos, abraçando o outro que caminha conosco. Porque Ele quer e Jesus o quer também, como nos quer. Muita paz a todos. Vamos orar. Jesus, Senhor, graças te damos pela sua presença, pela presença amorosa de muitos corações que nos quer bem, que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui hoje, para aprendermos mais contigo. Porque o Espiritismo, essa ideia imortal, que estará conosco para sempre, tem nos proporcionado condições, como um bom professor, a nos ensinar. Condições de aprender, de compreender a nós e a nosso Pai. De compreender a sua finalidade em nossas vidas, Senhor. Que não é de um feitor, do impositor, mas de um companheiro de caminho, de um irmão mais velho, de um guia que conhece o caminho e o local que cada um de nós deseja chegar. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a preguiça moral que nós carregamos em nós. Ajuda-nos a compreender a necessidade de caminhar, mas caminhar de passos firmes, usufruindo de todos os bens materiais com responsabilidade e aprendendo a usufruir
os bens da alma, que nos proporciona a verdadeira felicidade. E Tu é o caminho, a verdade e a vida a ser seguida por todos nós. Guarda-nos do mal, mas principalmente do mal que ainda há em nós. Ajuda-nos a nos libertar, para que possamos ser instrumentos de serviço em prol do outro que tanto amamos e que necessita também do Seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a nos carregarmos de folhas para proporcionar sombra àqueles que caminham conosco. Sombras de paz, de compreensão, de paciência e de perdão. E livra-nos de todo o mal, que assim seja.